Bom, quero te convidar a abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 7. Você sabe, nós estamos numa série, e essa série é A Vida Debaixo do Sol, Encontrando o Sentido em Cristo. Capítulo 7 diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas a do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você mais uma vez. Obrigado por hoje, Senhor. Obrigado por tua palavra inspirada, autoritativa, lâmpada para os nossos pés, refrigério em uma vida vivida debaixo desse sol. Obrigado porque por meio dela o Senhor nos faz enxergar como devemos viver e viver de modo a te agradar, a fim de que o Senhor seja glorificado em tudo. Nos ajuda a calibrar nosso coração, portanto, essa noite, e produzirmos frutos que te honrem e te glorifiquem. É assim que eu oro, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Eu não sei você, mas eu sou fascinado por coisas boas. Eu adoro o que é bom. E acredito que todos nós, em alguma medida, somos assim. Somos fascinados pelas coisas boas e por causa disso, a gente acha que a vida consiste somente em coisas boas. A gente gosta daquilo que é melhor. A gente gosta do melhor restaurante, das melhores roupas. A gente gosta do melhor carro, da melhor casa, do melhor trabalho. A gente vive a nossa vida buscando aquilo que é melhor. Melhores dias, melhores escolhas, melhores escolas, melhores experiências. E a gente, por causa disso, acabou associando desde cedo que o sinônimo de bênção são coisas boas. Então, para nós, bênção é aquilo que é bom. E aquilo que não é bom, isso não pode ser bênção. Isso não pode vir de Deus. Então, bênção é quando tudo está bem. Bênção é aquela água calma e tranquila. Bênção é dinheiro no bolso. Não é desemprego, não é necessidade. Se tem necessidade, isso não vem de Deus. Isso não é bênção. E aí, então, a gente ora pedindo a bênção de Deus para a nossa vida. Senhor, me dá a bênção, eu preciso. Então, dinheiro é sinônimo de bênção, fartura é sinônimo de bênção, emprego fixo é sinônimo de bênção. Deus não atrapalhar meus planos é sinônimo de bênção, porque eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é bom para a minha vida.
Pensando nisso, eu me lembrei de um samba chamado Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes. E esse samba, quando o Vinícius faz sua teologia aqui, ele diz uma coisa muito interessante sobre isso, ecoando isso que eu estou falando para vocês. Ele diz o seguinte: é melhor ser alegre do que ser triste. Por quê? Porque a alegria é a melhor coisa que existe, ela é como luz no coração. Eu e você somos esses homens e mulheres que vivemos essa perspectiva de Vinícius de Moraes, acreditando que aquilo que é bênção é alegria, é festa, porque isso é a melhor coisa que existe para nós. E está certo, de fato é. O problema, irmãos, é que em nossa teologia defeituosa, a gente acaba achando que o favor de Deus por nós se mostra apenas nessas circunstâncias. E não se mostra quando a gente fica triste, não se mostra quando a gente fica doente, não se mostra quando os dias são sofridos, quando as lutas, elas vêm de formas gigantescas sobre as nossas vidas e a gente não consegue, às vezes, até lidar com elas. Dificilmente eu e você somos treinados a encarar o mundo em sua complexidade, em todos os seus desafios como algo vindo de Deus, vindo das mãos de Deus. A gente acredita, portanto, que somente o que é agradável vem da mão de Deus e não o que é desagradável. Mas isso, irmãos, é a nossa péssima teologia, porque isso não é o que a palavra de Deus diz para nós. O mundo que vivemos debaixo do sol é essa mescla confusa e atordoante daquilo que é belo e é horrível. E eu e você, todos os dias, precisamos lidar com essas coisas, com aquilo que é alegre, mas ao mesmo aquilo que é triste. Todos nós estamos todos os dias lidando com esses contrastes na nossa vida. A gente levanta de manhã feliz, alegre, mas de repente, quase no final do dia, a gente recebe uma notícia que amarga o nosso coração, que angustia a nossa vida. A gente está lidando em todo o tempo com esses contrastes no mundo que vivemos. Eu e Thaís nos casamos em 2014. E nesse ano, quando nós estávamos felizes com essa decisão, mais eu, sem dúvida alguma, do que ela, mas felizes com isso, nós estávamos programados para casar no final do ano, em novembro. Foi nesse mesmo ano, meus irmãos, que a minha irmã ficou doente. E ela teve um câncer em janeiro, um câncer difícil no seu último nível, e apenas em 5 meses ela perdeu todos os movimentos do seu corpo, perdeu a sua fala, precisou colocar uma sonda gastro para comer, e colocou fraldas, porque ela ficou acamada por todo o tempo, e a gente, sem saber o que fazer com ela, lidando com situações difíceis, o chão fugiu dos nossos pés. Mas ao mesmo tempo, eu e Thaís estávamos felizes, porque Deus havia preparado para nós a oportunidade de vivermos juntos por toda a nossa vida. Como é que a gente lida com essas ideias confusas no mundo? Como é que a gente lida com esses cenários atordoantes, belo e horrível, triste e alegre, desastre e maravilha? É difícil a gente viver nele e navegarmos nessas águas. Mas a verdade, querido irmão, é que se eu e você queremos lidar com esses desafios atordoantes, se a gente quer de fato saber como lidar com isso, a gente precisa responder o que é realmente melhor para nós. Se é de fato acreditarmos que bênção é só aquilo que vem de Deus, que alegria só pode ser sinônimo do que vem de Deus, enquanto a tristeza, enquanto a tragédia, não. Essas coisas não vêm de Deus. Essas coisas, elas devem ser refutadas e nós não devemos olhar para elas como bênçãos de Deus para nós também em alguma medida. Que difícil viver isso. Precisamos começar a reconhecer, então, se queremos viver nesse mundo afetado e destruído pela queda, quebrado por ela, reconhecendo que Deus é aquele que controla todas, e não apenas algumas, todas as estações da nossa vida, todas as fases da nossa vida, quer boas ou ruins,
Deus é o Senhor soberano que faz tanto dia bom quanto dia mau para nós. E é isso que Eclesiastes está trabalhando aqui, nesse capítulo, é isso que o Correlete, o pregador, está trabalhando nessa parte do texto do capítulo 7 que nós lemos. Eu quero olhar para vocês, para algumas verdades importantes para nós aqui. A primeira delas, ela está nos versículos 13 a 14. A gente vai começar do final para o começo. Então, nos versículos 13 e 14, o pregador vai dizer para a gente que Deus é soberano em todos os tempos e em todas as estações da nossa vida. Vamos olhar para o que o texto diz. Olha que interessante. Considere o que Deus fez. Ele começa chamando a nossa atenção para uma advertência, algo que está talvez fugindo da nossa perspectiva, e ele diz: ei, calma, considere isso que eu vou dizer para você. Isso é importante, isso vai te ajudar na sua caminhada. E olha o que ele vai trazer como essa advertência que eu e você deve considerar. Quem pode endireitar o que Deus, o que ele fez torto? O que o pregador está dizendo para nós nesse texto, quando ele diz: quem pode endireitar aquilo que Deus fez torto, é nos lembrando sobre a soberania absoluta de Deus e a incapacidade completa e total do homem de controlar as circunstâncias da vida. É isso que Salomão está dizendo nesse versículo. Quando ele diz: olha, Deus fez caminhos que são tortos, Deus fez coisas na vida que são tortas, e você, homem, você não pode endireitar aquilo que Deus fez. E ele fez porque ele é soberano. Ele decidiu quais caminhos seriam retos e quais teriam curvas na nossa caminhada, difíceis de nós caminharmos por ela. E aprenda, considere uma coisa: você não tem o domínio, você não tem o controle, você não pode endireitar aquilo que Deus fez. Portanto, considere que nos céus há um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que você deve reconhecer que você não tem poder ou controle sobre as circunstâncias da vida. E no versículo de número 14, ele vai elevar essa percepção da soberania de Deus sobre todas as fases, sobre todas as coisas da nossa vida, e ele diz o seguinte: quando os dias então forem bons, aproveite-os bem. Lembre-se que nós já falamos sobre isso aqui nessa série. Domingo passado o pastor Rafael trouxe essa percepção. Desfrute os dias bons. Perceba que eles são importantes porque foi Deus que nos deu. Então não perca a oportunidade com outras coisas que estão roubando a sua atenção. Desfrute os dias bons. Foi Deus quem te deu. Mas na sequência, olha o que ele nos diz. Mas, olha essa conjunção adversativa importante para mim e para você. Quando os dias forem ruins, considere. Tenha a percepção de que esses dias também foram criados por Deus. Mas da onde você está tirando, Jefferson? Olha o versículo 13. Considere o que Deus fez. Foi Ele que fez os dias bons e os dias ruins. Considere então que esses dias também vêm da mão do Senhor. E olha como ele conclui: Deus fez. Foi Ele que fez. Tanto um quanto o outro. Tanto o dia da alegria como o dia da tristeza. Como o dia do casamento, mas como o dia da notícia do diagnóstico difícil. Todos esses dias, quer você goste ou não, eles foram criados por Deus para os seus propósitos. Ah, Jefferson, mas o sofrimento ele veio com a queda. Então, portanto, o sofrimento é uma consequência da queda. Não, meu irmão. Nada está fora do domínio e do controle de Deus. Sem dúvida alguma, Deus não quer que o seu povo, aliás, Deus não quer não somente que o seu povo, mas que ninguém sofra. Deus não tem prazer no sofrimento do homem.
Porém, isso não significa que ele não tenha o controle, inclusive sobre a dor e o sofrimento, porque ele é soberano e ele usa todas as coisas, quer boas ou ruins da nossa vida, a fim de que os seus propósitos se estabeleçam na nossa vida. Agora, se você acredita nessa percepção da queda como a realidade caída, como consequência do sofrimento, sim, você está certo. Mas lembre-se, aquilo que João disse para mim e para você no capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. É por causa dele que todos os dias homens bons e ruins levantam todas as manhãs. É por causa dele que os dias são bons e também os dias ruins estão na nossa agenda. Porque todas essas coisas não são fruto do acaso, mas cada estação é costurada pela mão soberana de Deus que está guiando a nossa história para os seus propósitos. Por isso, considere. A gente precisa considerar, parar para refletir. O sofrimento não é acaso, o sofrimento não é Deus distante de mim, por mais que é possível que a gente tenha esses sentimentos, e legítimos esses sentimentos, mas é por isso que a palavra de Deus traz o nosso coração para o lugar certo. Deus tem o controle de todas as nossas agendas, faz parte do seu governo sábio, todas elas na nossa vida. Então, quando a saúde vai bem, glória a Deus por isso. Reconheça a bondade de Deus na sua vida. Mas quando a enfermidade vier, reconheça essa mesma bondade de Deus te sustentando em todas as fases do teu sofrimento, porque Ele é soberano. Quando você tiver negócios que prosperam e você estiver ganhando muito dinheiro, quando você estiver faturando e você estiver feliz e chamando tudo isso de bênção, de fato, glória a Deus por isso. Mas não veja apenas como azar, não veja apenas como uma provação quando surgirem crises financeiras na sua vida, quando houver cortes na sua vida. Veja como uma oportunidade de aprender a depender menos do dinheiro e mais daquele que é o dono de todo o ouro e de toda a prata desse mundo, aquele que te sustenta, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Se você não vê sentido algum nesse momento imediato, no teu sofrimento que você está vivendo, acalme-se. Eu também não vi, eu também não vejo, mas essas coisas são porque eu e você somos pequenos demais para compreender todo o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu costumo chamar isso de visão de montanha. Visão de montanha é aquela que quando a gente está viajando para Minas Gerais, naquela estrada cheia de curvas, a gente vê montanhas maravilhosas, mas ela nos impede de ver o que tem por trás delas, a beleza que está por trás. Mas logo que você continua andando na estrada, você consegue enxergar. A montanha passa e lá está a beleza e você pode contemplar. Você só precisa de um pouco mais de tempo para entender e crer que o sofrimento não é acidente, mas é ferramenta de Deus para moldar o nosso caráter e nos lembrar que querem coisas boas, querem coisas ruins, é Ele quem controla as nossas vidas em todo o tempo. Você já deve ter ouvido eu dizer isso, mas acho que interessante e reforça essa ideia que eu quero defender com você. Num desses momentos que a minha irmã estava tão sofrendo, acamada, eu tive minhas guerras com Deus, minhas brigas com Ele, e sem dúvida alguma, eu questionei aquilo que estava acontecendo dentro dos planos de Deus, limitado minha visão de montanha. E aí um belo dia, eu questionando isso e dizendo que eu queria que Deus, Ele abençoasse a minha irmã, cuidasse da minha irmã, e dizendo isso para a Thaís falou assim: você é um tolo, porque você não consegue perceber a mão de Deus agora, nesse momento agindo. É a nossa péssima teologia.
A gente acha que bênção é só se a Joelma estivesse falando, só se Joelma estivesse andando. Sem dúvida alguma era difícil, mas em todos os anos, e minha irmã ficou 9 anos acamada, ela nunca teve uma ferida por supressão, uma escária. E então a Thaís disse para mim: você acha que isso é possível? Você acha que é porque vocês cuidam bem dela? Você acha porque vocês são especiaizinhos no cuidado, amorosos? Não! Tem paciente no hospital que com menos de um mês abre feridas que cabem em uma mão. Isso não aconteceu porque é Deus que está cuidando dela, é Deus que está fazendo isso. Isso é bênção de Deus, Jefferson. Nosso olhar é incapaz de ver nos dias maus a mão poderosa de Deus cuidando de nós em cada detalhe. Por isso, meu irmão, reconheça hoje que Deus é soberano na sua vida e todos os dias, quer bons ou maus, foram feitos por Ele para os seus propósitos. Agora, se até os dias maus podem ser usados por Deus, a gente precisa rever o que realmente significa bom na perspectiva da eternidade, não é verdade? Porque se bom para nós é só o que é bênção dentro do nosso cristianismo, nosso evangeliquez, né? Bom é aquilo, é a bênção, é aquilo que é o sucesso, é a alegria, como Vinícius de Moraes, o teólogo, disse. Então a gente, entendendo que não, que até os dias maus estão nas mãos de Deus, eles foram feitos por Ele, então a gente precisa rever o nosso conceito do que é bom. Porque já chegamos a uma conclusão aqui que existem outras coisas que são boas, mesmo que elas não sejam agradáveis. E esse é o meu segundo ponto com você. À luz do Evangelho, as lentes da cosmovisão cristã fazem eu e você entender que o que é bom nem sempre é agradável para mim e para você. E é isso que Salomão vai dizer nos versículos 1 a 6 do texto que nós lemos. E para deixar claro isso para você, que aquilo que é bom nem sempre é agradável, eu vou te contar algo que a gente está enfrentando lá em casa. Eu e Thaís estamos enfrentando com os nossos anões uma guerra, uma travada, um Game of Thrones travado, porque a médica disse que eles precisam tomar um remédio para verme. E esse remédio para verme, irmãos, ele é muito ruim, muito. E as crianças já disseram isso para a gente: papai, mamãe, eu não quero. Já tomaram, cuspiram, tomaram, vomitaram, porque é muito ruim. A Clarinha experimenta, eu experimentei, irmão, até para mim foi ruim. Só que eu fiquei ali fazendo a pose, né, dizendo: não, é bom. Agora, veja que interessante. Por mais que não seja bom, não seja agradável no paladar da Clara e do Arthur, esse remédio é bom para eles. Eles precisam tomar, porque ele vai gerar um efeito, o efeito que nós esperamos, livrar-nos de esses vermes e essas coisas que podem estar ali e a gente não está vendo. Então, embora não seja agradável no paladar, é bom. Eles precisam tomar. E a conclusão que Salomão está dizendo para mim e para você aqui é essa: há coisas que não necessariamente serão agradáveis na nossa vida, que nós vamos passar. Elas não serão fáceis, não terão sabor docinho, define. A gente não vai sentir aqueles gostinhos maravilhosos na vida em todos os nossos dias. Mas não é porque nem tudo que a gente passa é agradável que não é bom para nós. Assim, então, são os nossos dias, irmãos. Nem todos agradáveis, mas todos são bons, porque Deus está usando, inclusive os dias ruins, como esse remédio que eu e você precisamos tomar. Esse remédio que vai nos sarar da nossa enfermidade, que vai sarar a gente de ser menos parecidos com Jesus e vai nos tornar mais parecidos com Ele. É isso que a Bíblia diz. Todas as coisas, segundo o apóstolo Paulo, elas cooperam na nossa vida para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, irmãos, se você está tomando aquele remédio que não é tão agradável na sua vida, se é o desemprego, se é a enfermidade,
se é uma luta financeira que você está passando, se é um parente que está num momento difícil, você precisa entender e considerar todos os dias, tanto bom quanto ruim, eles foram feitos por Deus. E esses dias ruins servem para quê, Jefferson? Eles não são tão agradáveis, eu sei. O remédio na boca não tem um sabor maravilhoso, mas é bom. Deus usará todas as coisas nesse mundo quebrado para forjar o caráter de Jesus na nossa vida. Ele vai usar as coisas boas, então desfrute, mas Ele usará as coisas difíceis na vida, então considere essas coisas. Deus está usando elas, mesmo que elas não sejam verdadeiramente agradáveis, para que você seja mais parecido com o seu Filho Jesus. E onde isso está nesses versículos, Jefferson? No versículo 1, você vai encontrar Salomão dizendo para a gente que o nome, e o nome aqui é o caráter, é melhor do que perfumes finíssimos. No versículo de número 2 a 4, você vai ver Salomão falando sobre a pedagogia da dor. Você vai ouvir Salomão dizendo aqui que é melhor estar na casa onde tem luto do que você estar numa casa onde tem festa, onde tem banquete. Porque nesses dias aqui a gente faz reflexão, a gente avalia a vida, passa um filme na nossa cabeça, mas nos dias de banquete a gente nem percebe as coisas, a gente nem se dá conta de que tudo vem da mão do soberano e do nosso Senhor. E dos versículos 5 a 6, ele vai nos ensinar que é melhor a gente ouvir e aceitar a repreensão do que viver dando risadas e vivendo em ilusões. O que Salomão quer dizer com essas coisas, Jefferson? Você vai perceber que quando ele fala sobre todos esses 3 exemplos, ele vai fazer contrastes também, como ele faz lá no final do versículo que nós lemos, dias bons, dias ruins. E aqui ele vai fazer outros contrastes. Ele vai dizer, o bom nome é melhor do que você ter perfume fino. É melhor ir na casa do luto do que ir na casa onde há banquete e há alegria, onde há festa. Ele faz essa ideia de contraste entre uma coisa ser melhor do que outra. Não é que isso não é bom, não é que o banquete não é bom, não é que o perfume não é bom, mas há coisas que são melhores, e essas coisas são melhores porque elas nos aproximam mais de Deus. E por que nos aproximam mais de Deus, Jefferson? Perceba uma coisa, na nossa tentativa de fazer dias ruins se tornarem melhores, a gente faz falcatruas na nossa nota fiscal. Na nossa tentativa de dias ruins serem melhores, a gente sonega imposto, a gente olha para outros lugares que não deveria olhar, e como até o Bruno disse aqui, bebe em outras fontes que não deveria beber, porque é a nossa tentativa de endireitar caminhos tortos. Mas vem a palavra de Deus e diz assim, não se preocupe com os dias maus, não se corrompa e tenha com isso dinheiro para comprar perfume bom para você, roupa bonita, e achar que isso conserta as coisas na vida. Não, preserve o teu caráter. Mantenha-se íntegro, porque o bom nome é melhor do que você ter dinheiro para comprar perfumes, roupas, carros importados. Mas Jefferson, não é isso que é a bênção, não. A bênção de Deus é, cuida do teu caráter, Deus vai cuidar da tua reputação, Deus vai cuidar de você, porque quer dias bons, quer dias ruins, todos eles foram feitos por Deus. Então não se venda, não se entregue, não acredite que você vai consertar os caminhos, até as curvas, foi Ele quem colocou lá. Então considere andar um pouco mais nas curvas de Deus na sua vida, porque é Ele que está te ensinando nessa caminhada, aonde você deve chegar mais parecido com Ele. Eu não disse de manhã, mas eu quero deixar aqui uma sugestão de leitura para você, inclusive vai ficar gravado, então os irmãos que assistirem poderão ver. Existe um livro maravilhoso de uma missionária judia
que ela trata do tema Pés como os da corça nos lugares altos. É um livreto da editora Vida, maravilhoso. Se você nunca leu esse livro, não passe dessa vida, como diz o Jonas, sem ler. Nesse livro, ele é como Nárnia, cheio de personagens, e os personagens desse livro são sentimentos. E a principal personagem desse livro se chama Grande Medrosa. E a Grande Medrosa, ela quer chegar aonde o pastor está, nos lugares altos, como Abacuque disse, como no capítulo 3 de Abacuque está escrito. Então, ela pede ao pastor para chegar nos lugares altos, e ele diz assim para ela: que maravilha que você quer estar comigo nos lugares altos, que você quer compartilhar isso comigo. Eu vou enviar 2 amigas para você não ir sozinha nessa caminhada. Aguarde aqui que elas vão te encontrar, eu vou apresentar ela para você. E no outro dia, quando o pastor chega para apresentar as amigas dele, que vão ajudar Grande Medrosa na caminhada, ele diz o seguinte: olha, quero te apresentar tristeza e sofrimento. Como assim, Senhor? Tristeza e sofrimento? Pois é, são essas 2 minhas melhores amigas que vão te ajudar a chegar até os lugares altos onde eu estou. C.S. Lewis resume essa ideia dizendo: a dor é o megafone de Deus, porque no meio da dor, meu irmão, nosso orgulho é quebrado. No meio da dor, a gente não busca endireitar caminhos, porque a gente já viu tudo isso acontecendo e quebrou a cara tentando. É por isso que ele diz: na casa do luto tem mais sabedoria do que na festa e no banquete. Então, aproveite a caminhada com o seu Senhor nessas curvas difíceis da vida. Entenda que tem coisas que não serão agradáveis, mas é bom a casa do luto, é bom manter o caráter, é bom você entender a repreensão de Deus para você, porque isso não vai fazer você viver em ilusões. Considere todas essas coisas. Eu acho que Vinícius de Moraes entendeu um pouco isso também, porque no Samba da Bênção, o teólogo Vinícius de Moraes disse assim: mas embora a alegria seja a melhor coisa que existe, ele disse o seguinte: mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Sem tristeza não tem samba bom, é isso que Vinícius está dizendo. Senão, não se faz um samba não. A tristeza, ela tem sempre uma esperança. E qual é a esperança da tristeza? De um dia não ser mais triste, não. Olha que bonito isso, graça comum, viu, irmãos? Graça comum. O que Vinícius está dizendo para mim e para você é que existe uma pedagogia na dor, uma pedagogia nos dias ruins, naqueles que não são agradáveis. Vinícius entendeu que, embora o remédio não seja agradável na boca, ele é bom, porque senão não tem bom samba. Então é isso que Salomão está dizendo: considere a sabedoria de viver os dias ruins e difíceis, por mais que eles não sejam agradáveis, porque isso é bom para a sua vida. A sabedoria não vai eliminar as tempestades, a sabedoria não vai eliminar os dias difíceis, mas a sabedoria de entender isso de acordo com a palavra de Deus, o melhor é isso. Ela vai te ajudar como um abrigo para suportar os dias ruins que nós viveremos aqui. Então, em vez de fugir da realidade, em vez de tentar consertar os caminhos tortos, o sábio, o povo de Deus, aquele que enxerga a vida com as lentes do Evangelho, ele encara a vida sobre a lente dessa eternidade, entendendo que o que parece pesado hoje, pode, sem dúvida alguma, ser graça de Deus para formar o nosso coração. Então, não se canse nessas curvas da vida. Na prática, isso significa que você não deve investir tanto tempo no filtro do Instagram para mostrar para as pessoas que a vida está boa, mas você deve investir, sim, tempo em entender e discernir o que Deus está fazendo na sua vida por meio dessa estação que você está vivendo.
no casamento, não fuja das conversas difíceis, acreditando que bênção é só quando vocês estão felizes como família Doriana. Não, meu irmão, não evite as conversas difíceis. Às vezes, uma conversa difícil vai ser importante para consertar as coisas e endireitar aquilo que vocês precisam, mas considere esses momentos difíceis. Talvez vai ser um momento difícil com um filho, uma conversa difícil que você vai ter, e ela vai ser dura de falar, dura de ouvir, mas é benéfica, e muitos elogios vazios não trarão o resultado que essas conversas terão. Então, permita que a dor te torne mais sensível ao que Deus está fazendo, mais humano, e assim como a gente viu aqui nesse texto, perceba que por mais que hajam coisas não tão agradáveis, elas são boas para nós. Agora, caminhando para o final, Salomão vai dizer para a gente que a gente precisa viver essa vida sob essa perspectiva, mas como a gente vive essa ideia realista no dia a dia da vida ordinária que a gente tem pegando ônibus, pegando trem, lidando com os dias maus e dias difíceis. Tá bom, Jefferson, tudo que você disse é ok, é bonito, é bíblico, mas como eu vivo essa realidade na prática, sem eu cair no desespero? Salomão aponta para a sabedoria como uma grande proteção para isso, como uma grande aliada para isso. E olha o que ele vai fazer, nos versículos 7 a 12, ele vai trazer essa perspectiva para a gente. A ideia de que a vida debaixo do sol, ela é dura, mas Deus nos deu a sabedoria como essa amiga na caminhada. Essa que Ele deu para a grande medrosa. E essa sabedoria será uma proteção para nós. Como eu disse, não resolverá tudo, mas será essa ferramenta. Olha o versículo de número 12, que interessante. No versículo de número 12, ele diz assim: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. E novamente Salomão aqui está fazendo um contraste. E quando ele faz esse contraste, comparando sabedoria com o dinheiro, ele está sendo muito perspicaz, irmãos. Porque essa é uma realidade minha e sua. A gente acredita que ter dinheiro é estar seguro, não é? Quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais bens eu tenho, mais sossego eu vou ter na velhice. Menos eu vou depender das pessoas. Se acontecer alguma coisa, eu tenho onde recorrer. Esse modo de pensar é comum entre eu e você. Quando a Joelma estava doente, um dos momentos da nossa realidade ali no hospital, eu cheguei no médico e disse para ele: quanto custa para a gente tirar minha irmã daqui e levá-la para um outro lugar onde ela possa ter um tratamento melhor? Qual é o preço? Qual é o valor? Porque a gente é esses homens e mulheres que colocam a nossa confiança, que a gente acha que vai consertar os caminhos tortos com o nosso dinheiro, com a nossa aquisição. O médico, ele olha para mim e diz assim: não, você não entendeu nada. Não importa o teu dinheiro, não importa se você tem, não é sobre dinheiro. A sua irmã está doente e ela precisa ir para uma UTI agora. Você precisa entender que se ela não for, ela não vai mais ter tanto tempo de vida. Talvez ela terá só mais 3 meses de vida. Os músculos do seu pulmão vão parar e ela vai morrer por insuficiência respiratória. Quando a gente percebe que a solução das coisas não está no nosso controle, irmãos, aí vem essa ansiedade e essa angústia. Aí vem o desespero. A gente não consegue equilibrar todos os pratos. Mas olha que interessante, Salomão vai dizer que tal como o dinheiro, porque se por um lado o dinheiro dá essa sensação de segurança, por outro, como eu te exemplifiquei aqui, quando mais a gente precisa, ele nos abandona e solta a nossa mão. Não importa o quanto você tenha, não importa a cor do seu cartão de crédito, mas a sabedoria, ela oferece proteção. Aí você deve me perguntar: mas por que a sabedoria protege, Jefferson? Provérbios capítulo 9, versículo 10, esse mesmo Salomão deu a razão por que a sabedoria nos protege. E ele disse o seguinte:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, sabe por que sabedoria vai te proteger nos dias maus? E vai fazer você entender que por menos agradável que seja, isso é bom para você, porque sabedoria é temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo dele, como a gente já conversou aqui, mas temer a Deus é se submeter a ele, é dobrar os seus joelhos, é reconhecer quem ele é e dizer a oração que ele fez: faz a tua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Talvez você não vai entender o porquê das coisas estarem assim, mas confiar em Deus vai te fazer descansar num lugar seguro. Essa sabedoria de temer o Senhor, sabendo que Ele fez dias bons e dias maus, vai fazer você se sentir seguro, mesmo que as águas estejam turbulentas e o seu barco esteja enfrentando grandes tempestades. Por isso, ele resume essa ideia nos versículos 7 até o versículo de número 10. E ele diz o seguinte no versículo 7: essa sabedoria vai proteger você do engano, e você não vai se corromper no seu coração, você não vai aceitar subornos, você não vai se vender. Lembre-se, melhor é o bom nome, melhor é o caráter. No versículo de número 8 ele vai dizer o seguinte: o fim das coisas é melhor do que o princípio delas, o início delas. E o que ele quer dizer, Jefferson? Ele quer dizer que a sabedoria vai te ensinar a ter paciência e perseverança para querer chegar até o final e não desistir, porque o fim é melhor do que o começo. Então persevere, tenha paciência nas mãos do teu Senhor, porque Ele fez dias bons, fez dias maus, e todos eles servem para o seu propósito. E no versículo 9, ele diz para mim e para você que essa sabedoria vai nos ensinar a ter domínio próprio, a não se irar depressa no nosso espírito, porque ela vai nos ajudar a colocar nosso coração no lugar certo, a não perder o controle das coisas, a não sair chutando balde quando as coisas não vão bem. Ela vai te ensinar a dominar teu coração e sossegar ele. Agora, se a sabedoria nos ensina isso, se a palavra de Deus nos ensina isso, a pergunta que a gente deve fazer, irmãos, é: por que eu e você rejeitamos essa forma de agir? Por que eu e você rejeitamos essa forma de enxergar que mesmo os dias maus vêm das mãos de Deus, e por mais que as coisas não sejam agradáveis, elas são boas para nós? A verdade é que eu e você pensamos que somos mais capacitados do que Deus para os projetos da nossa vida, que somos mais capacitados que Deus para consertar esse mundo quebrado pelo pecado, que somos mais capacitados por Deus do que Deus para consertar as coisas das pessoas que estão sofrendo. Então, se a gente põe a nossa mão, se a gente fizer desse jeito, uau, então agora ficou magnífico. E claro, porque a gente pensa assim, porque a gente é o centro, porque é sobre nós, porque é sobre o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de resolver, o nosso jeito Marvel, herói de fazer as coisas. Mas, meu irmão, a sabedoria não apagará as dores dessa vida. Não, a sabedoria não te livrará das dores dessa vida, mas ela vai te ensinar a atravessá-las sem se perder nessas estações que você está passando. Não ansiar pelo passado, nem idolatrar o presente, mas mirar no futuro, compreendendo que o final das coisas, sem dúvida alguma, será melhor do que o início delas. É suspirar pela confiança em um Deus que tem o controle da vida que vivemos nas nossas mãos. É reconhecer que nós não somos bons e que nós dependemos dele para, inclusive, descansar nesse seu cuidado nos dias ruins da nossa vida. É reconhecer que nós precisamos dele
Agora, Jefferson, qual é o segredo? Qual é a receita? Salomão deu uma pista para a gente muito interessante de como você vai viver isso na sua vida, meu irmão. E essa pista está no versículo de número 10. Olha que interessante. No versículo 10 ele diz assim: não diga, não faça isso. Se você está fazendo, pare. Não, esquece esse método, esquece essa forma de olhar a vida. E qual é essa forma que ele manda você esquecer? Não diga porque os dias do passado foram melhores do que os dias de hoje, pois não é sábio fazer essa pergunta. O que Salomão está dizendo para mim e para você é que é uma tendência do nosso coração olhar para o passado com saudosismo e acreditar que as coisas que estavam lá atrás foram melhores do que as coisas de hoje. Quando a gente faz isso, a gente fala: puxa, naquela época, olha, eu era mais crente, eu orava mais, eu jejuava mais, eu lia a Bíblia mais. Sem dúvida alguma, a gente no caminho vai se esfriando, mas a forma de você corrigir as coisas não é olhar para um passado saudosista. A forma que você encontra na palavra de Deus para viver uma realidade como a palavra nos ensina é compreendendo, meu irmão, que Deus está nos ensinando a olhar mais adiante e para frente. Olha o versículo 8. O fim das coisas e não o passado. O fim é melhor do que o início. Então, para onde você deve olhar? Para frente. Para uma das igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, a mensagem de Jesus por meio de João a essa igreja foi: eu conheço você, eu conheço as tuas obras, então lembre-se de onde você caiu, lembre-se de que você está prostrado agora e erga-se, levante-se, olhe para o futuro, olhe mais adiante. Quando você olhar mais adiante, você vai entender que há tempos bons, mas há tempos ruins na nossa vida, mas que todos eles, por mais que a gente não entenda, eles estão nas mãos e no controle de Deus, e segundo a sua palavra, não é a palavra do Jefferson, não é a desse pastor falho e quebrado nesse mundo, mas é do verdadeiro pastor que cuida das suas ovelhas. O fim delas será melhor do que o início, melhor do que a caminhada. E por quê? Porque no fim das coisas, meus irmãos, quem nós encontraremos é o próprio Deus. É Ele que nós encontraremos. Nós somos chamados a aproveitar essa oportunidade, porque no fim das coisas, Ele estará lá. Olha o versículo de número 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez. É Ele que está lá. De acordo com a palavra de Deus, e para essa realidade que estamos vivendo, para uma das suas igrejas, Ele disse: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sei como as coisas começam, mas eu sei como elas terminam. Sabe por quê? Eu fiz as estações, eu fiz o tempo, eu sou eterno. Eu estou lá no final da caminhada. E então, meu irmão, o conselho de Deus para mim e para você é: pare agora de ficar fazendo conjecturas e avaliações que não vão te levar a lugar nenhum. Não é agradável, mas é bom. E no final de todas as coisas, no fim, você vai encontrar o Senhor que fez todas as curvas da sua vida e todas as estações dela. Um dia, eu e você vamos se dar conta, meu irmão, que algumas coisas vão passar. Quando eu estava escrevendo esse sermão e lendo um comentário, eu me lembrei de que um dia eu e os meus amigos da rua jogamos bola na rua pela última vez e a gente nem se deu conta. No dia seguinte a gente não estava mais lá jogando.
A gente já estava cada um vivendo a sua vida, e a gente nem se despediu, nem fez festa com tubaína, porque aquele era o último dia. Não. Um dia você vai se despedir de alguém, e nem vai perceber que foi a última despedida. Um dia você vai chegar no trabalho, e aquele vai ser o seu último dia, e você nem vai saber disso. Então, considere viver hoje a oportunidade de desfrutar de tudo que Deus está fazendo na sua vida, quer seja bom ou quer seja ruim, foi Deus quem fez. E quando você fizer isso, você vai descobrir que o fim é melhor do que o começo. E sabe por quê? Porque essa é a promessa de Deus. O Evangelho nos garante que um dia não haverá mais despedidas, que a gente nem vai se dar conta. O Evangelho nos garante que há uma nova terra, uma nova cidade, que a gente não vai mais precisar dizer foi a última vez. Lá nós não vamos chorar, lá nós não teremos angústias e ansiedades, que vão nos fazer flertar com coisas que não queríamos flertar. Lá eu e você vamos encontrar a razão no final da caminhada de tudo aquilo que vivemos nesse mundo quebrado, nesse mundo afetado pela queda. E há notícias, meus irmãos, de que essa nova terra, ela vai nos trazer a oportunidade de termos as nossas lágrimas enxugadas. Os rumores que vêm dessa nova terra são trazidos não por mim, mas pela palavra de Deus. E esses rumores lembram a mim e a você que lá nunca será pela última vez, que lá não haverá dias com contrastes, porque eu e você vamos viver com aquele que é o melhor para mim e para você por toda a eternidade. Cristo é a garantia de que o hoje pesado se transformará em glória eterna para mim e para você. Então, se você deseja viver isso e olhar para as estações da sua vida na perspectiva de que tem algo melhor preparado para você, por mais difíceis que sejam as coisas, por mais que alguns pratos se quebrem, eu quero te convidar a orar e agradecer a Deus por isso. Você não está sozinho. Que bom que está tudo bem. Mas se não estiver, lembre-se, esses dias foram feitos por Ele. E Ele está com você, para cuidar de você da forma mais especial possível. Porque somente Ele sabe cuidar bem da gente. Curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por hoje. Obrigado por Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui como povo de Deus, ovelhas do Teu pasto. Vivermos isso juntos é um privilégio. Saber que a caminhada fica mais fácil, por mais difícil e desagradável que seja às vezes, porque o Senhor nos deu esses irmãos, é um privilégio. Obrigado por cuidar tão bem da gente. A minha oração essa noite é: ajude os meus irmãos e a mim também a olharmos para esse mundo quebrado sobre as lentes do Evangelho, compreendendo que quer dias bons, quer dias ruins, todos eles foram feitos por Tuas mãos, e o Senhor está usando essas coisas para nos fazer mais parecidos contigo. E um dia, Deus, um dia, o fim das coisas será melhor do que o início e a trajetória, porque lá, no final da história, nós encontraremos a razão da nossa vida, o tesouro que é melhor do que qualquer tesouro desse mundo. Nós viveremos contigo por toda a eternidade. Nos ajuda a vivermos isso para a glória do Teu santo e precioso nome. Amém.
Graças a Deus.